SPSEC 2019, uma questão de cálculo estequiométrico envolvendo gases fora da CNTP. Houston, temos um problema. Esta frase retrata um fato marcante na história das viagens espaciais. O acidente com o veículo espacial Apollo 13. Uma explosão em um dos tanques de oxigênio da nave causou a destruição parcial do veículo, obrigando os astronautas a abandonarem o módulo de comando e ocuparem o módulo lunar, demovendo-os do sonho de pisar na Lua nessa missão espacial. Não foram poucos os problemas enfrentados pelos astronautas nessa missão. Um específico referiu-se ao acúmulo de gás carbônico, dióxido de carbono, CO2, exalado pelos astronautas no interior do módulo lunar. No fato, os astronautas tiveram que improvisar um filtro com formato diferente do usado comumente no módulo. Veículos espaciais são dotados de filtros que possuem hidróxidos, que reagem e neutralizam o gás carbônico exalado pelos tripulantes. Para neutralização do gás carbônico, o hidróxido mais utilizado em veículos espaciais é o hidróxido de lítio. Em sua reação com o dióxido de carbono, o hidróxido de lítio forma um sal, que é o carbonato de lítio sólido, e água líquida. Considerando o volume de 246 litros de gás carbônico produzido pelos astronautas, na temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 1 atm, a massa de hidróxido de lítio necessária para reagir totalmente com esse gás é de, ele dá a constante dos gases, e lembra que para passar de Celsius para Kelvin, a gente acrescenta 273. Toda a questão de cálculo estequiométrico, a gente tem que organizar as informações. Então, vamos logo organizar as informações dadas, depois a gente escreve a reação e resolveremos essa questão com tranquilidade. Quais são as informações dadas aí nessa questão? Primeiro, ele diz o volume de CO2 que foi exalado pelos astronautas, né? 246 litros. Então, vou anotar aqui, ó. Volume de CO2, 246 litros. Esse volume estava numa temperatura de 27 graus Celsius, que nós vamos logo somar com 273, que dá 300 Kelvin. Precisamos da temperatura em Kelvin. E a pressão de 1 atm. Então, esse foi o volume de CO2 exalado pelos astronautas, 246 litros, nessa temperatura, nessa pressão. Ele dá o valor aí da constante universal dos gases, 0,082 atm, litro, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. E aí, ele quer que a gente diga, ó, qual foi, considerando esse volume de 246 litros, qual a massa de hidróxido de lítio? Ó? Quantos gramas de hidróxido de lítio, que é uma base, LiOH, foram necessários para reagir completamente com esse CO2? Então, primeiro passo, ó, vamos escrever a reação para você já ficar mais tranquilo ou mais tranquila, que essa reação é uma reação fácil. Primeiro, porque o CO2 é um óxido ácido. Vou anotar aqui algumas informações importantes para nós. Ó. O CO2 é um óxido ácido. Um óxido ácido, que é o gás carbônico, dióxido de carbono, ele reage com a base, que é o hidróxido de lítio. Reage com uma base, que é o hidróxido de lítio. E para você fazer a reação de um óxido ácido com uma base, vai dar sal e água. Ele mesmo disse, vai produzir sal e água. Alexandre, como é que eu sei, como é que eu descubro qual é o sal que vai ser produzido? Quando eu ensino
todos os óxidos, né? Eu ensino todos os óxidos e suas reações, óxido ácido, óxido básico, óxido neutro, óxido anfótero, óxido duplo, peróxido, superóxidos. No módulo de teoria de óxidos, eu ensino todos os óxidos e suas reações, quando é o caso, eu ensino essa reação do óxido ácido com uma base. Nós estamos aqui para aprender, não é só para resolver questões, tudo que é necessário a gente revisa. Nas resoluções, é essa a característica desse nosso curso de resoluções de provas da SPSEC. Então, qual é a dica? Para você descobrir o sal, você acrescenta um oxigênio no óxido e acrescenta a carga 2-. Então, vai ficar ó, CO3 2-, que é o carbonato. Então, isso é uma dica preciosa. Você pega o óxido, que é o CO2, acrescenta um oxigênio junto com ele a carga 2-. Então, o CO2 se transforma em CO3 2-, que é o carbonato. E o carbonato vai formar um sal. Com quem? Com a parte positiva da base. Hidróxido de lítio. Lítio é da família 1, metal alcalino. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Então, o NOx é mais 1. Então, nós temos o lítio 1+, e o carbonato, que é o CO3 2-. Para saber a forma de um sal, você coloca o cátion na frente, o ânion depois, e inverte as cargas, né? Essa é uma dica preciosíssima. Qual é o sal que nós vamos obter? Li2CO3, que é o carbonato de lítio. Então, um óxido ácido reage com a base, dando sal, que é o carbonato de lítio, Li2CO3, e água. Tá aí a reação. É como se fosse um ácido reagindo com a base, dando sal e água, né? Aqui é um óxido ácido reagindo com a base, produzindo sal e água. Tá bom? Vamos balancear essa reação. É fácil balancear? Vamos começar pelo lítio. Lá nos produtos nós temos 2 átomos de lítio. Aqui eu coloco também um 2. O lítio já está balanceado. Carbono já está balanceado, ó. Um carbono. Vamos contar os átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio já está balanceado. E oxigênio? 3 com 1, 4. E aqui, ó, 2 vezes 1, 2, com 2, 4. Está aí a reação toda balanceada. Então, a proporção em mol é 1 mol de CO2 reage com 2 mols de hidróxido de lítio para produzir 1 mol de carbonato de lítio e 1 mol de água. Está aí a reação toda balanceada. Não é uma reação difícil, porque é uma reação clássica. Sempre que aparecer em qualquer prova um óxido ácido para reagir com a base dando sal e água, você já sabe como descobrir a fórmula do sal. Então agora, quais são as informações que nós vamos descobrir? Eu anotei o quê? Eu anotei o volume de CO2, a pressão e a temperatura. Isso é clássico. Por que que eu tenho o volume, a pressão e a temperatura? Porque no cálculo estequiométrico é bom a gente descobrir o número de mols de um gás. Então, primeiro passo, vamos calcular o número de mol de CO2. Primeiro passo, cálculo do número de mols de CO2. Para a gente calcular o número de mols do CO2, eu vou usar a equação geral dos gases. PV igual a nRT. Vamos lá? Quanto é a pressão? 1 atm. Quanto é o volume? 246 litros. Quanto é o número de mol do CO2? É o que eu quero. Porque num cálculo estequiométrico, a partir do volume, que não está na CNTP, né? Porque a temperatura da CNTP é 0 graus Celsius e a pressão é 1 atm. A temperatura está 27. Então, quando não está na CNTP, eu encontro logo o número de mol. Porque aí eu vou resolver o cálculo estequiométrico não com esse volume, não com essa pressão, não com essa temperatura. Tudo vai ser resumido pelo número de mol que eu vou encontrar. Quanto ao R, que é a constante universal dos gases, 0,082 e a temperatura 300 Kelvin. Veja que a unidade do R, ó, ATM, indicando que a pressão tem que estar em ATM. O volume tem que estar em litro, que é o volume do CO2. E a temperatura tem que estar em Kelvin. Ok. Então, nós vamos ter 1 vezes 246, 246. Vamos ler de trás para frente. Esse N vai ser 246
dividido por 0,082 vezes 300, né? O que estava multiplicando, passa dividido. Vamos deslocar a vírgula duas casas decimais, fica 8,2. 3 vezes 8,2. 3 vezes 8,2 dá 24,6. Olha que maravilha, né? E lá, já que na hora da prova ninguém tem calculadora, contas como essa facilitam muito. Então, 24,6, 246, desculpem, dividido por 24,6, dá 10 mols de CO2. Então, foi produzido, né? Ou foram produzidos pelos astronautas 10 mols de CO2. Para que a gente encontrou esse número de mols de CO2? Porque agora, ó, com o número de mols de CO2 que foi liberado, exalado pela respiração dos astronautas, nós vamos descobrir agora a massa de hidróxido de lítio necessária. E aí, se essa massa for o que ele está dizendo aí, que ele quer que a gente calcule, né? Nas opções aí, temos várias opções para a gente encontrar o item correto. 54 gramas, 85, 121, 346, 480. Em outras palavras, vamos descobrir a massa de hidróxido de lítio que a gente acerta a questão. Então, mais uma vez, eu vou escrever a reação, tá bom? Repetir aqui a reação. 1 mol de CO2 gasoso, mais 2 mols de hidróxido de lítio, que é a base, produzindo 1 mol de Li2CO3, que é o sal, carbonato de lítio, e 1 mol de água. Toda questão de cálculo estequiométrico, quando você vai resolver, você que está acompanhando as resoluções de todas as provas da SpaceX comigo, eu destaco, e questões de cálculo estequiométrico na prova da SpaceX, geralmente cai uma ou duas questões, geralmente uma ou duas questões envolvendo estequiometria, né? Isso é praticamente uma regra, e isso é muito bom, porque é uma prova altamente previsível, então você tem que ser muito bom, muito boa em estequiometria, porque é um assunto que vai cair e você vai acertar. Então eu destaco a primeira linha, por quê? Porque eu anoto o que eu quero, o que ele dá e o que ele pede é na segunda linha. O que é que ele deu? 10 mols de CO2. Então eu venho aqui no CO2 e coloco na segunda linha 10 mols de CO2. 10 mols de CO2, o que ele dá e o que ele pede. O que é que ele pede? Quantos gramas? Coloca o X e coloca a unidade. Se fosse qual o volume, quantos litros, né? Se fosse um gás, ele poderia perguntar quantos litros. Aqui é uma base, qual a massa, quantos gramas, X gramas. Quantos gramas de hidróxido de lítio foram necessários para reagir completamente com esses 10 mols de CO2? E só para mostrar que você está atento, da onde foi mesmo que nós obtivemos esses 10 mols de CO2? Ora, 10 mols de CO2 corresponde a esse volume de CO2 nessa temperatura e nessa pressão. Então, eu anoto as informações na segunda linha, por quê? Porque na primeira linha eu vou agora repetir as unidades. Se aqui é mol, aqui em cima tem que ser preenchido com mol. 1 mol. Por isso que a reação tem que estar balanceada. Se aqui tivesse um 2, eu botaria 2 mols. Mol embaixo de mol. Grama embaixo de grama. Então, aqui eu tenho que colocar 2 vezes a massa molar do hidróxido de lítio, que não precisa você decorar. A massa atômica do lítio, arredondando, é 7. 6,94, 7. O oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. A massa molar do hidróxido de lítio vai ser 7 do lítio, mais 16 do oxigênio, mais 1. 17 mais 7, portanto, 24 gramas por mol. Né? 24 gramas por mol significa que 1 mol de hidróxido de lítio é 24 gramas. Como aqui são 2 mols, eu coloco 2 vezes 24 gramas. Quem quiser já coloca 48 gramas, que corresponde a 2 vezes 24. Né? Em outras palavras, 1 mol de CO2 reage com 48 gramas de hidróxido de lítio. 10 mols reage com quanto? Ora, vamos lá, de cabeça. 1 mol reage com 48 gramas. 10 mols reage com 480 gramas. Qual é o item que tem 480 gramas? Letra E. Já acertamos a questão, mas vamos aqui deixar tudo bonitinho. Né? Vamos multiplicar em cruz. Esse X, mol embaixo de mol, grama embaixo de grama. Sempre tem que fazer a correspondência das unidades. Esse X vai ser 10 mols vezes 2 vezes 24. Eu já vou logo colocar 48 gramas, tá bom?
48 gramas dividido por 1 mol. Cancela mol com mol. Olha a importância de colocar as unidades, que a gente sabe o que estamos fazendo, né? Quanto é que vai dar? 10 vezes 48, 480 gramas de hidróxido de lítio. Então, foram necessários 480 gramas de hidróxido de lítio para neutralizar completamente os 246 litros de CO2 exalados pelos astronautas, que se eles não tivessem resolvido esse problema, eles morreriam intoxicados, né? Porque iria aumentar a concentração de CO2, ficariam respirando uma grande quantidade de CO2, morreriam intoxicados. Esse volume corresponde a esse número de mol. Inclusive, tem um filme bastante interessante retratando essa famosa frase. Houston, temos um problema. Questão para nós, problema para nós, resolvido. E o item que a gente marca, 480 gramas de hidróxido de lítio, item é de Evan. Questão muito bonita, mais uma questão de cálculo estequiométrico, sempre para você ter uma visão geral, e geralmente as questões de cálculo estequiométrico da SpaceX envolvem ou um gás fora da CNTP, ou um reagente em excesso, rendimento, pureza, equações sucessivas, que é quando tem mais de uma equação química para você trabalhar, tá bom? Questão muito bonita, letra E.